Livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. O texto é do versículo 8 ao 34, e eu sei que é muito versículo, do 8 ao 34, mas a gente vai selecionar um trecho, lê-lo, e depois a gente lê posteriormente a outra parte. Então vamos ler do versículo 8, eu vou ler aqui do versículo 8 até o versículo 21, Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 ao 21, e depois, ao final, eu retomo com 22 ao 34. O versículo 8 inicia-se da seguinte forma: Isaque cresceu e foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Somente até aí, depois retomamos o restante. Minha mãe tem 3 filhos, e eu sou o mais velho deles. E quando eu tinha 40 anos, eu me gabava. Eu me gabava que, dentre os filhos, o mais velho, eu era o único que não usava óculos. Rapaz, com 40 anos, eu sou o Moisés, né, cara? Enxergo bem, né? Mas isso foi há 6 anos. De 40 anos para hoje, 46, não consigo ler nada sem óculos. Eu confesso que à distância enxergo muito bem, mas de perto não dá.
E eu descobri que eu precisava usar óculos quando, no trabalho, na hora do almoço, eu estava lendo um livro e o meu colega me flagrou lendo assim, ó. Aí ele falou assim, rapaz, você precisa usar óculos, hein? Eu, por quê? Olha só. Eu não entendi. Aí você está lendo numa distância, vai no médico. Fato, precisei usar óculos. E quando lemos a Bíblia, a gente não pode perder de vista a nossa relação com o Criador. Muito embora alguns personagens da Bíblia, ou, por exemplo, num trecho como esse, você não os conheça, Gênesis é a história não dessas pessoas. Deus é a Bíblia não é a história sobre essas pessoas. A Bíblia é a história de Deus. Gênesis não é a história de Abraão. Gênesis é uma história do Deus de Abraão. E nesse trecho que nós acabamos de ler, você vai perceber que alguns personagens, talvez com alguns nomes estranhos, não é verdade? Eles apresentam emoções, expressões. Você vai ver que alguns estão tristes, alguns estão alegres. Em dado momento, alguém está chorando, trazendo um grande peso dentro de si, clamando em voz alta. E talvez você tenha se identificado com alguma dessas reações, com alguma dessas emoções, com algum desses sentimentos. Mas eu quero convidar você essa noite a meditar na forma como Deus abriu os olhos de Abraão, Agar e Abimeleque. E é por meio de Abraão que Deus vai fazer surgir um povo chamado Israel. E é por meio de Israel que vai nascer o Salvador, Jesus Cristo. E para quem não sabe, no versículo 8, para quem não sabe, Abraão não tinha filhos quando recebeu de Deus uma promessa. Ele já é velho, já é idoso, tinha 75 anos, quando Deus fala, homem, tu vai ser pai. Acontece que dos 75 anos de idade, ele lá esperando, somente 25 anos depois, a promessa de ser pai de Isaque, ela vai acontecer. Ou seja, Abraão é pai com 100 anos de idade. E, recentemente, muito se inventou a respeito das crianças, né? Por exemplo, o chá de revelação. Gente, todo chá de revelação é para descobrir se a cor é rosa ou azul. E todo mundo sai rindo feliz. Se sai rosa, está todo mundo feliz. Se sai azul, de igual modo. O importante é que a gente celebre em festa aquilo que está por vir. Então, na época de Abraão, por mais que Sara achasse um chá de revelação, ou então comemorar o mêsversário, por mais que ela achasse isso moderno, não cabia na agenda deles, porque, primeiro, já sabia que ia ser um menino. E Abraão, ele está mais empolgado ainda com aquilo que para eles era algo fascinante. A criança parar de mamar. Isso sim para eles era fascinante. Era motivo de alegria e de banquete. O texto fala que Abraão deu um banquete? Não, gente. Deu um grande banquete, porque o menino desmamou. E o desmame de um menino aí, de uma criança, era em torno de 2 a 3 anos. E é uma experiência sensacional para quem foi pai aos 100 anos, não é verdade? Estava lá, uma festa, uma celebração. Agora, gente, convenhamos, né? Há algumas festas de família
que o clima fica tão pesado que mais vai dar em velório. Porque tudo que tinha para dar certo nesse cenário, olha, o negócio não vai desencadear em coisa boa. E a festa de família, que algumas desavenças, algumas inconveniências do passado são ressuscitadas. Algum defunto é levantado. Aquilo que estava, ou melhor, aquilo que parecia estar enterrado, na verdade não estava. E alguém lá, né, faz questão de voltar com esse tema. Então, há o bate-boca e a música também é obrigada a parar. Acabou a festa. Não está muito longe do que aconteceu aqui, não. Porque quando você lê o texto, existe um imbróglio. Olha o que acontece. Tem duas mulheres na cena do negócio aqui. E as duas deram filhos a Abraão. Agar, a egípcia, nasce Ismael. E Sara, nasce Isaque. As duas têm uma coisa no passado mal resolvida, mas estão lá. Todas estão no banquete. Acontece que aquilo que já era sensível vai se agravar. Por quê? Porque Sara vê alguma coisa. Aí os olhos, né? Mãe, o radar de mãe. O menino está brincando ali, mas estou conversando aqui, mas estou vendo, não perco o meu radar. Ela vê uma coisa que desagrada a ela. Ela vê que Ismael, já com seus 15 anos aproximadamente, está implicando com Isaque, que é o protagonista da festa. Ela não gosta disso. Ela fica mal-humorada, ela fica muito irritada. E ela toma as dores do filho. Ela vai chamar Abraão e vai pedir para ele tomar uma decisão. E a decisão, gente, para ela, né, tem que ser aquela que ela está oferecendo. Manda embora esse pessoal, Abraão. Porque Sara entendeu que esse menino por perto ia dar ruim. Porque ele é mais velho. E ela achava que Ismael iria roubar o lugar de Isaque na herança. Olha, gente, Abraão, eu não sei se ele projetou essa festa com quantos dias. Se ele contratou alguma cerimonialista para que nada faltasse. Fato é que aquilo que estava lá, né, naquela unção 1000 graus, cai. O pico, morreu o assunto. Acabou a festa. A música, baixa o volume. Ele que estava empolgado, vai ter que lidar agora com um sentimento muito ruim dentro dele. Ismael é filho. Sara é esposa. E eu e você, a gente não consegue calcular, gente. Eu sei que às vezes a gente encontra alguém machucado, alguém magoado, e fala bem assim para a pessoa: eu sei o que está passando, eu sei. Será que sabe mesmo? Tem uma expressão no inglês que é walk my shoes, né? Que é se coloque, caminho com o meu sapato, mas isso é uma expressão idiomática, né? Para se coloque no meu lugar, calce os meus sapatos para ver o quanto eu aperto o calo, quanto machuca. Mas, gente, o homem está difícil. O coração está apertado de Abraão. E eu não sei se você percebeu, mas tudo isso está acontecendo porque Abraão e Isaque tomaram iniciativas erradas. Tomaram iniciativas erradas. Aí, pessoal, quem aparece na jogada? Deus. Ô, glória! É Deus quem aparece nessas encruzilhadas que a gente arruma por aí errado. Ele aparece, tô aqui, hein? Tô vendo. Ele aparece e ele pede para que Abraão, pede não, né? Ordena, para que Abraão ouça a mulher. Tua mulher tem razão.
é preciso que Agar e Ismael se distanciem, porque você, Abraão, é o povo que eu escolhi e vocês têm que se desligar. Vocês são o povo hebreu, estou parafraseando, tá? Vocês têm que tomar a caminhada. Deixa que eu vou consolar Agar e Ismael. O versículo 14, gente, é carregado de dor. Olha a cena que você está lendo. Abraão levantando de madrugada. O sol, vai ficar quente. Ele precisa, então, dar os primeiros passos em tomar a iniciativa daquilo que Deus havia mandado ele fazer. Dispensa mãe e filho. Ele levanta de madrugada, ele pega um pão, ele pega um odre cheio de água, com aproximadamente aí 12 litros, e entrega o menino a Agar. E nós temos acompanhado aqui na igreja, você que é visitante não sabe, que estamos numa série de pregações em Gênesis, falando sobre a família da fé. E Abraão, ele aparece o tempo todo. Passo a passo disso tudo, você e eu estamos acompanhando que Abraão é um ser humano, gente. Abraão é parte de nós. Abraão fez coisas que hoje a gente lê e avalia e fala, eu faria diferente. Será que faria mesmo? Abraão é humano, mas há um grande mistério nisso. Deus ama Abraão. E Abraão, ele chega a ser impossível em algumas decisões. Eu não sei se você, depois de ter feito algumas besteiras, umas grandes besteiras, tem pensado no Ctrl Z, né? Eu já fiz algumas coisas que eu pensei, Ctrl Z, porque eu lido com o computador o tempo todo, né? Trabalho com o computador, não é tão simples assim. Já foi. Não tem Ctrl Z que dê jeito naquilo que eu fiz de errado. Não dá para apagar. E o Deus de Gênesis, ele está enxergando tudo o que está acontecendo. E por mais que a decisão de dispensar mãe e filho possa parecer para você difícil de ler e de entender, olha, gente, Deus consola Abraão. Parece meio cruel, né? Nossa, Deus está mandando dispensar mãe e filho assim, e vai. Mas tem uma coisa aqui, Abraão está sendo consolado. Abraão, dispensa, eu vou cuidar de mãe e de filho, e farei desse seu filho Ismael, pai também de uma grande multidão. E olha, gente, nós podemos aprender muita coisa com esse imbróglio aqui. A gente se mete em cada furada, né? A gente repete muitas burradas. A gente parece que às vezes vive um déjà vu, ou o disco está arranhado, e andamos em círculo, batendo a cabeça naquilo que sabemos que não vai dar certo. Mas o que estamos vendo aqui na história de Abraão é a história de que todos nós erramos. E Deus está nos vendo. Mas Deus, ele abre os olhos de Abraão dizendo, olha, eu vou cuidar de mãe e de filho, Abraão. Dispensa. Eu não sei se você carrega algo pesado aí dentro do seu coração. Algo que você, por iniciativa errada da sua parte, iniciativa errada sua, você tem convivido com isso. Eu não sei se você tem trazido essa dor com você ou até tentado esconder isso das pessoas, mas eu quero te dizer que isso precisa ser entregue para que Deus cuide. Abraão estava fazendo isso, entregando mãe
e filho para que Deus trate deles dois. E há coisas em nossa vida, em nossa caminhada, que talvez esteja nos agarrando. O que está agarrando a sua caminhada com Cristo? Entrega para Ele, para que Ele trate. Deus quer te consolar, fazendo bem a você, para que você não fique prostrado ou estagnado. Ele quer que você continue na caminhada. No entanto, é necessário se desvencilhar dessas coisas. Deixa Deus tratar disso. Eu tenho coisas que Deus precisa tratar. Eu também creio que você, o mesmo. E o cenário a seguir é de profunda dor, meus amigos. Mas o Deus que abriu os olhos de Abraão vai agora abrir os olhos dessa mulher. No versículo 14b, Agar, o que essa mulher tem, gente? Essa mulher tem pão, um odre de água e um garoto de 15 anos. O texto fala que eles estão caminhando errante. Estão vagueando, sem uma direção correta, sólida. Estão caminhando pelo deserto, pessoal. Justamente no lugar aonde a escassez de água é real. Não há ninguém que esteja conduzindo eles. Abraão não chama um serviçal e fala, olha, vem cá, José, leva a mãe e Ismael até onde eles quiserem, né? Não existe isso. Os dois estão caminhando sozinhos, andando pelo vale da sombra da morte. E você já lidou com a experiência de pensar, rapaz, o negócio está tão difícil que pior não fica não. Não tem mais como piorar. E aí piora. E olha que interessante, porque eu imagino, pessoal, que à medida que Agar e Ismael caminham errante pelo deserto, o odre de água vai ficando mais leve. Rapaz, a água está acabando. Talvez ela, né, por ser mãe, sacrifica-se e fala, meu filho, pode beber tudo. O que uma mãe faria numa condição como essa? É de se imaginar o sofrimento e o cenário que carrega tudo para que eles esperem somente a morte. Eles não veem casa, eles não veem qualquer beduíno passando para que possa ceder um pouco de água, eles não veem de longe qualquer caravana, eles só veem o horizonte e a água está acabando. Eu tento assim me colocar no lugar dessa mulher, de modo até meio que raso, né? Imaginativo, limitado. E tudo que eu posso ler o texto e imaginar é que essa mulher fala, não tem saída. Ela pega o seu filho, tudo que ela tem é esse garoto. Ela o coloca debaixo de uma pequena árvore, e o texto fala que ela se distancia na distância de um tiro de arco, que aí aproximadamente de 100 e 150 metros. Ela ama seu filho. Ela não quer ter como a última lembrança, a última imagem, que ver Ismael agonizando por falta de água. Ele está morrendo. Ela não quer se recordar de Ismael como aquele garoto que está caindo, chorando, com a boca seca. E o interessante, pessoal, é que no versículo 17, ele chora. E no 16, ela também chora. E olha que interessante, porque o nome Ismael
significa Deus ouvirá. É legal isso, né? É bem bacana isso. Deus ouvirá. É exatamente isso que acontece, gente. Deus está ouvindo. O Deus que tudo vê também é o Deus que tudo ouve. Eu, lendo essa passagem, eu fiquei assim, maravilhado, surpreso, porque é um cenário de sofrimento, mas existe uma interrupção nesse quadro. Alguma coisa está para acontecer. Veja que no versículo 17, o versículo abre assim, ó. Deus, porém, o porém, né? Esse porém, gente, ele é forte. Esse porém está mostrando para a gente que há algo que está para ser mudado. Algo está ganhando forma de mudança. Porém, né? Você está vendo um quadro mórbido, triste, desesperança. Mas tem um porém. Esses poréns na Bíblia, pessoal, é esse porém que nos projeta para um cuidado que Deus tem com aqueles que Ele quer ter. Olha que interessante. Deus envia um anjo para consolar essa mulher. E ele faz uma pergunta: o que você tem, Agar? O que tens? Olha, e na Bíblia isso é fascinante. Há diálogos na Bíblia em que Deus faz umas perguntas, né? Faz umas perguntas, ele faz umas abordagens, assim, meio curiosas. Como é que ele pergunta o que essa mulher tem? Mas sabe o que é isso? Essas perguntas retóricas, e pergunta retórica, para quem não sabe, é quando o perguntador, ele sabe a resposta, mas ele quer criar algum tipo de vínculo com o ouvinte. Ele quer desenvolver um argumento, ele quer chegar a uma conclusão. Ele chega a falar assim: está acontecendo aí? Jesus fazia muito isso, né? E vocês? Por que vocês estão tristes? Tu não sabes? Né? Não, sei não. Ele sabe, ele vê, mas ele se apresenta como aquele que não está sabendo de muita coisa. Mas por quê, gente? Ele quer se apresentar. E é um jeito de Deus ser, gente. Ah, mas eu não faria assim, né? Mas é o jeito que Deus se apresenta. É o jeito de graça que ele tem. E é curioso, porque esse jeito de Deus agir não é muito o nosso jeito de agir, não. Olha que interessante, gente. Essa mulher e o filho dela estão sem água. Não tem, a saliva tá acabando. A boca está colando. Eles estão chorando. Não há ninguém que os socorre. Não tem como fazer aquele SOS no chão para que o helicóptero possa avistá-los. Não tem. O que faz? Chorar. Eu só posso chorar. E não é assim também de madrugada? Rapaz, madrugada é a hora que a gente pensa mais nas coisas ruins. Eu não sei, eu pelo menos, eu penso muito de madrugada, e até é perigoso. Então, eu aproveito e oro também de madrugada, né? Porque quando esse silêncio, ele acontece, cadê o Senhor? Cadê Deus? Chora. O Deus que tudo vê, também é o Deus que tudo ouve. E olha que interessante. Quando o anjo vem, ele faz uma pergunta. Contradiz, né, o nosso jeito humano de ser. Ele faz uma pergunta e ele já vai respondendo. Olha, mulher, o Senhor ouviu o choro do garoto. Deus é com o garoto. E eu vou fazer do garoto um grande povo.
e está o pessoal com sede ainda. Aí você pode pensar, por que, que esse anjo não chegou, né, com uma caixa de isopor logo, porque não está vendo que esse pessoal está morrendo de sede? Não, gente, é o jeito de Deus agir. Primeiro Deus quer falar. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está consolando a mulher, primeiro, com a palavra. Primeiro, a palavra precisa atingir essa mulher. Depois ele vem com a água. Deus estava consolando a mulher, primeiramente, não com água, mas com as coisas que ele precisava dizer a ela. Eu quero dizer que a palavra do Senhor é mais importante que a própria água. É a coisa mais necessária que aquela mulher precisava, naquele local, morrendo de sede. E talvez essa seja a sua realidade. E antes de Deus abrir os olhos dessa mulher para que ela visse um poço, Deus está abrindo os olhos dela para o entendimento. É assim que ele faz. Ei, eu sei que você está sofrendo, mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero dizer uma coisa a você. Eu quero consolar a tua alma sedenta. E, meu amigo, não importa se você procedeu com arrogância ou se está procedendo com arrogância diante de Deus. Se você está vivendo num deserto, seco por dentro, Deus quer consolar você com a palavra dele. A palavra dele é a coisa mais importante que você precisa. Aquele poço, Deus abre o olho da mulher, ela vê um poço. É esse poço que eu quero que você entenda. Deus, ele quer abrir os olhos do seu entendimento para que você veja que essa sede que você tem trazido há tanto tempo, ela só pode ser saciada na pessoa de Jesus Cristo. Todos os homens, eu e você, precisamos dessa água. A água de quem bebe nunca mais terá sede. Ele quer abrir os seus olhos para que veja que essa água é aquela que nenhum homem pode ficar sem. E eu não sei se você veio a essa igreja essa noite, não sei se você veio aqui em estado semelhante, triste. Eu não sei se você veio aqui a esse culto imaginando que Deus possa abrir uma porta de emprego. Ou você veio aqui acreditando que esse lugar, ele traz uma energia positiva, carrega uma energia vibrante, de modo que você entrando aqui e orando, você possa receber a cura da sua doença. Há coisas mais importantes que a cura de uma doença. Há coisas mais importantes que uma oportunidade de emprego. É a palavra do Senhor consolando a tua alma, a tua vida, para que você possa enfrentar desertos. É isso que Ele quer fazer, tornar você alguém mais maduro, de modo que possa confiar que no deserto a palavra dEle é consoladora. E Deus abriu os olhos de Abraão e de Agar, e agora, gente, Ele vai abrir os olhos de um outro personagem. Olha que interessante. Eu quero ler com você agora aquele outro trecho que a gente combinou. Vamos lá, então? É o versículo 22 até o 34. Que fala bem assim: por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não me mentirás, nem a meu filho,
nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, olha aqui, gente, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois, e deu-os a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar de Berseba, porque ali juntaram eles ambos. E assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Versículo 33 e 34. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Interessante, porque Abimeleque e Ficol, 2 personagens filisteus. Por esse tempo, ou seja, no momento em que Deus está cuidando de Agar e de Ismael, por este tempo, agora o cenário muda. É Abraão, de novo, porém na presença de 2 homens. O rei filisteu, Abimeleque, e o seu parceiro, seu parça, Ficol, comandante do exército dele. E olha que interessante, o Abimeleque, com toda a sua pompa, seu poderio, ele é rei, né, gente? Ele traz 2 preocupações. Ou melhor, ele faz 2 confissões. A primeira é que ele é observador. Ele fala: ó, dá para perceber, Abraão, que Deus, tudo que você faz, ele está contigo. Rapaz, Deus te ama, hein? E a segunda coisa que ele confessa, ele está com receio, gente, está preocupado. Ele tem uma preocupação dentro dele que esse homem não está conseguindo descansar, ele precisa botar para fora. E aí marca um belo dia, tá lá, os 3. E ele está preocupado, ele não quer que Abraão faça o que fez no capítulo 20, quando Abraão mentiu para ele: ó, Sara é minha meia-irmã. Aí Abimeleque tentou ficar com Sara, a história que vocês viram no domingo passado, retrasado. Abimeleque está com medo. Rapaz, me jura que você não vai mais mentir para mim? Juro. Abraão, tem um defunto aí que Abraão ressuscita. Tem uma coisa aí que Abraão levanta, um poço. Esse poço aqui é o poço em que os servos de Abimeleque tomaram a força de Abraão. Rapaz, pegaram do cara, tomaram a força, roubaram o poço. E quem tinha poço, tinha tudo na vida. É como antigamente, na década de 70 e 80, quem tinha uma linha telefônica, tinha tudo na vida, né? O poço antigamente cumpria esse papel aí. E Abraão falou: olha, eu quero o meu poço de volta. Olha, gente, o que Abraão está fazendo aqui é uma coisa muito sábia. Ele está trazendo um assunto do passado e está sabiamente discutindo isso.
Abraão está em paz. Se você tem alguma coisa para resolver com alguém, algum esqueleto guardado no armário, que precisa, né, surgir para o bem de ambos, só faça isso se você estiver em nome da paz. Se você estiver apto a não brigar, aí sim, traz o assunto de volta, traz o assunto à tona, mas faz como Abraão. Rapaz, eu estou de paz com você, mas tem um poço aí que a sua turma pegou de mim, né? Então, se você não tem essa habilidade, cuidado, tá? Quando você trazer coisas do passado para serem resolvidas. E o interessante é que Abraão tem o poço de volta. E talvez uma coisa que é muito curiosa, ele planta a árvore, rapaz, ele planta, o menino gosta, hein, desses assuntos ecológicos, ele vai lá e planta tamarisco, né, tamargueiras, ele planta, ele está celebrando, ele está feliz, é o poço de volta, vou botar a árvore é testemunho, nesse local aqui, houve paz. E quando ele pega as 7 cordeiras, o que ele está fazendo? Era uma maneira, tipo assim, olha, temos um problema, não temos? O poço é o problema? Ok? Eu vou te dar 7 cordeiras, para, se algum problema aí, para compensar todos esses arranhões, toma aqui as 7 cordeiras. Porque a palavra, no hebraico, o verbo jurar significa atar 7 coisas, amarrar 7 coisas. O que ele faz? Ele pega as 7 cordeiras. Abimeleque está boiando. O que você está fazendo, cara? Eu estou fazendo com você uma aliança. Eu estou jurando que nós não vamos brigar mais. Não, esse poço está resolvido. E ali, pessoal, o nome do local ali vai ser chamado de Berseba. Ou seja, Poço dos 7 juramentos. É isso que se chama Berseba. E eu quero concluir dizendo que mesmo que Abraão seja imperfeito, as pessoas conseguem enxergar nele que ele é uma pessoa temente a Deus. Eu quero que você entenda que, por mais que você seja crente, você não é um super-homem. Abraão se meteu em muita furada, mas era amado por Deus. E estava sempre disposto a ter comunhão com Deus, o Deus que chamou ele. E ele sabe e Abimeleque vê isso, enxerga isso, e é interessante, pessoal, notar, já caminhando para o final, que as 3 personagens da história, do trecho que nós acabamos de ler hoje à noite, veja bem, hein? Abraão, Babilônio. Agar, egípcia. Abimeleque, filisteu. Todos os 3, cada um de um canto diferente. Não havia judaísmo, todos os 3, gentios. Deus está mostrando para a gente que, independente da etnia dos povos, Ele se revela a quem Ele quiser. Ele se revela às pessoas por meio das obras que Ele criou, por meio do céu, da natureza, das obras visíveis, os homens percebem que há um Deus. Deus tomou forma de homem, encarnou, ele veio a esse mundo, e muitas pessoas puderam vê-lo. Nós não estamos vendo Jesus aqui, ok? Fisicamente ele não está, mas ele está aqui.
E esse mesmo Jesus, ele apareceu para um homem muito velho, chamado João. João, apóstolo, prisioneiro do Senhor, numa ilha grega chamada Patmos. Quando Jesus aparece para ele, e João então tem visões, e então aquele livro que você conhece como Apocalipse, que traduzido corretamente é Revelações, abre os entendimentos daqueles que recebem as profecias desse livro. No primeiro versículo do Apocalipse está escrito: revelações de Jesus aos seus servos. Apocalipse, um livro para crente. Revelações para os seus servos. É Jesus abrindo os olhos da sua comunidade, da sua igreja. E esse mesmo Cristo, ele prometeu que voltará. Ele é o Deus que é fiel à sua palavra, que abriu os olhos de Abraão, de Agar e de Abimeleque, e está disposto também a abrir os olhos de tantas outras pessoas. E eu oro para que Deus possa abrir os olhos do seu coração, para que você possa enxergar claramente, reconhecendo com toda a humildade que você precisa de um Salvador. Volte-se humildemente a Cristo. Ele prometeu que vai cumprir. Assim como prometeu a Abraão, filho, assim como prometeu a Agar, que cuidaria do filho dela, muito mais ainda, ele tem coisas infinitas guardadas para aqueles que ele preparou como povo. Que os seus olhos sejam abertos para que se volte humildemente a Deus, para que você possa fazer parte desse povo da aliança, desse povo chamado igreja.